Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Simples, um podcast onde a gente une contabilidade com histórias de empreendedorismo. Eu sou a Larissa, da área comercial, e hoje nós estamos aqui com a Luiz e trouxemos um convidado muito especial para vocês. Eu sou Aloysio, contador e fundador da Simples Soluções Contábeis. Alguns já me conhecem, né? E realmente, hoje nós tivemos o prazer de contar aqui com a presença de uma pessoa que nos ajudou muito no nosso início contábil. Foi um dos primeiros clientes. Não quero apresentar a vocês o senhor Ludmar, da Diretriz Informática, que vai se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde ou boa noite. Sou o Ludmar Santana de Paiva, sou realmente hoje o CEO e um dos fundadores, né, junto com a minha esposa, da Diretriz Informática. Tá? E recebi o convite da Simples para bater um papo com vocês hoje aqui e estamos à disposição para as nossas conversas mineiras aqui. Tá? Vamos aproveitar então, senhor Ludmar, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a Diretriz. Como que lá no passado vocês conseguiram ter essa noção desse projeto hoje, que nasceu e já está aí há tantos anos no mercado? Bom, na realidade, assim, sonhar que um dia nós estaríamos do jeito que estamos hoje, a gente com certeza não sonhou, tá? Porque muita coisa aconteceu e com certeza tudo isso não caberia num sonho, né? Então, a Diretriz, o início mesmo é que ela vai completar 38 anos agora em outubro, né, de 2024. E a Diretriz surgiu porque eu, desde janeiro de 70, então já tenho aí 54 anos, eu trabalho com TI. E eu, praticamente, os primeiros 20 anos meus de trabalho foi em São Paulo. E a vida inteira eu praticamente só mexi com isso, quer dizer, como uma forma de ganhar dinheiro foi isso, né? E depois de 20 anos em São Paulo, isso daí nós estávamos então em 1986, né? Outubro de 86, aí eu já estava casado, com 3 filhos, estava em São Paulo, e sou mineiro de São Gonçalo de Sapucaí, e dizem que o mineiro sempre vai, mas ele volta. Então, a minha família já estava, nesses anos todos, frequentando bastante Minas Gerais. E o pessoal se adaptou. A família minha praticamente morava toda em São Gonçalo. Aí nós fomos lá, vamos embora? Bom, então vamos. Bom, mas vamos para onde? Não, então vamos para São Gonçalo. Mas vai fazer o quê? Então, foi quando a gente decidiu abrir a Diretriz. Então, a Diretriz, no primeiro momento, por questões de ser da cidade, esse negócio todo, a Diretriz foi aberta por um contador lá de São Gonçalo. Então, abriu Diretriz Informática Limitada e tal, e ficamos em São Gonçalo durante 3 anos. Tá? E a ideia era essa mesmo, porque a nossa filha mais velha teria que, depois de 3 anos, fazer o colegial, e nós gostaríamos que ela estudasse numa escola que exigisse mais. Então, a ideia, quando viemos para o sul de Minas, era ficarmos em São Gonçalo no máximo 3 anos. E foi o que aconteceu. Como nós conseguimos mais trabalhos aqui para o lado de Varginha, a gente acabou mudando para cá, porque a outra opção era ter ido para Pouso Alegre, né? Porque São Gonçalo fica exatamente no meio das duas cidades. Então viemos para cá e a empresa começou, a Diretriz sempre foi somente eu com a minha esposa, né? Os 5 primeiros anos, somente nós dois. E claro, aquela dificuldade de qualquer empresa brasileira, né? De que tem até uma estatística que metade acaba com 1 ano, depois para não sei quantos por cento, com 3, com 5 e assim por diante. Então nós realmente conseguimos resistir, né? E quando mudamos para cá, que já foi em janeiro de 90, que foi quando a gente já começou a ter um relacionamento profissional com na época era Consul, né? Depois mudou o nome para Simples. Nós nos conhecemos numa loja que eu comprava pneus, o Luiz trabalhava lá, era responsável pela área financeira e contábil dessa empresa. E aí eu falei, não, eu tenho uma empresa, Diretriz, tal. Ele tirava as notas lá. Eu falei, não, eu estou vindo para cá. Ele falou, peraí, eu estou abrindo o escritório. Então tá bom, então vamos trabalhar. E no fim, foi isso. Então nós estamos realmente desde janeiro de 90 trabalhando juntos, né? E, assim,
complementando a tua pergunta, em relação a sonhar, não foi aquilo que eu disse, não é que a gente, o que vai acontecer tudo isso? A gente veio para cá, trouxemos computador, né? Quando o computador chegou lá em São Gonçalo, ninguém nunca tinha visto um computador, um PC, era um como é que é? Nova Data 286, né? Então era uma máquina que na época era um espetáculo, né? E a ideia era informatizar empresas, né? Então, assim, que era a minha experiência. Eu trabalhei os 20 anos em São Paulo somente em grandes empresas, né? Banco, instituições financeiras, trabalhei em indústria, em empresa também de prestação de serviço. Então, o negócio era empresa. E foi depois esse rumo que a diretriz informática tomou de se especializar em informatizar governo, foi em 89, quando meu irmão trabalhava no CIEP em Brasília, deu a dica de que os municípios, a partir de 90, não iriam ter mais o serviço do IPTU, feito pelo governo federal. Aí a gente viu ali uma oportunidade, comecei a visitar as prefeituras, e aí hoje, quer dizer, decorridos aí, nós temos clientes que agora em setembro completa 35 anos que estão trabalhando conosco, né? Tem outros de 32, tem de tudo, né? Então é isso. Então, assim, tudo aconteceu de forma muito natural, né? Então começamos eu e minha esposa, e hoje a diretriz tem lá os seus 70 e poucos funcionários, né? E atendemos vários municípios pelo Brasil e continuamos aí na luta. Tá? Essa questão da tecnologia, visto que é uma empresa há mais de 3 décadas no mercado, o quão foi difícil vocês, naquela época, ter essa questão do desenvolvimento de softwares e até mesmo ter parceiros, né? Sim. Porque hoje é muito diferente do que era, Sim. Colocamos aí há 30 anos atrás, a tecnologia. Sim. De maneira geral, todo início é difícil, né? E quando você começa a envolver tecnologia, realmente a realidade era outra, totalmente diferente naquela época, né? Então, os sistemas não eram integrados, os próprios órgãos fiscalizadores não eram informatizados, então tudo, mesmo que um órgão público fizesse as suas atividades através do computador, no final ele gerava um papel e esse papel é que ia embora, então não era nada em meio 100% digital, né? Então, outro ponto também que foi realmente também um desafio é que é a própria cultura dos clientes que nos recebiam, né? Então, a grande maioria nunca tinha visto computador, né? Não sabia nem que era formulário contínuo, que agora nem tem mais formulário contínuo, né? Quer dizer, não tem no dia a dia nosso, disquete, impressora, então assim, tudo era novidade. Então, realmente o desafio foi grande, porque além de interpretar a legislação para colocar nos sistemas, levar esses sistemas para os servidores públicos, nós tivemos também uma grande dificuldade de fazer com que aqueles servidores públicos aprendessem a mexer com o computador, né? A tirar as informações de maneira correta e, principalmente, ter uma disciplina, porque o sucesso do uso da informatização ele está muito vinculado a ser vou dizer assim, a nós adotarmos procedimentos de forma disciplinada. Então não tem como fazer primeiro o terceiro item para depois fazer o segundo, então não tem. Então tudo isso realmente foi um desafio para a gente, né? E em termos de sistema, dentro do que você falou, isso aí também de forma natural, a diretriz acabou optando por desenvolver um dos grandes sistemas que o governo precisa, que é a parte hoje chamada CIAFIC, né? Que é toda a parte de controladoria, que vai desde orçamento, planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compra, licitação, é um leque de atividades. Então esse é nosso. Então em termos de desenvolvimento foi só isso, né? Também não foi fácil. Claro que depois de alguns anos eu contei com o forte apoio do meu filho, que é o meu braço esquerdo, porque ele é canhoto, que realmente me ajudou muito na parte de desenvolvimento, continua ajudando, né? Do que é nosso. Os demais sistemas para os nossos clientes acabou também naturalmente a diretriz, desenvolveu uma habilidade muito forte de formar parcerias, digamos assim, com muita longevidade, né? Com muita honestidade, né? E com muita justiça. Então nós temos parceiros também de hoje de 30, 32 anos, 28, 25, e esses parceiros acabaram sendo responsáveis por desenvolver os outros sistemas. Então a diretriz ao longo dos anos,
ela se tornou uma integradora de soluções, né? Então, nós temos uma cesta de produtos para oferecer, uma cesta de sistemas, onde somente mas que é um sistema muito parrudo, é nosso. Os demais são de parceiros. E ficou com a responsabilidade nossa de fazer a integração, porque é no sistema contábil, seja público ou empresarial, que tudo nasce, tudo acontece, tudo passa por ele. Toda receita, toda despesa passa por lá. Então, esse é nosso. Tá? Os demais são de parceiros. E essa questão dos órgãos públicos que o senhor citou, qual talvez seria essa maior dificuldade conseguir acrescentar, né, e vindo com o digital? De uma forma ou de outra, o que essa tecnologia que a diretriz traz pode ocasionar e até mesmo ajudar essa questão dos órgãos públicos? Bom, o que ocorre? Digamos que os órgãos legisladores, eles realmente fazem a parte deles, que é elaborar e publicar, né, e aí o presidente vai lá e sanciona as leis. Né? Isso é o normal que ocorre. Temos, é claro, isso ocorre não só nas leis que vão reger a parte de governo, mas também na parte empresarial. Infelizmente, no Brasil, as leis elas não são assim, muito bem redigidas. Então, elas permitem mais de uma interpretação. Né? Então, isso muitas vezes dificulta. Então, às vezes, um contador ele lê aquilo lá, faz de um jeito, ou mesmo um empresário, do mesmo jeito acontece no governo. Então, o contador da prefeitura, não, isso é assim. Né? Ou então, o gestor, ou nós que vamos desenvolver um sistema, vamos lá olhar a lei, não, isso é assado. Né? Então, na hora que vai apresentar tudo aquilo ali, ou quando você põe isso no sistema, você já acaba tendo uma dificuldade. Não, peraí, mas o seu sistema está fazendo isso daqui na cor verde, mas o certo seria na cor azul, né? Para deixar um exemplo assim de forma bem marcante. Né? Então, a primeira dificuldade que a gente vê realmente é na elaboração das leis. Mas, deixando isso de lado, mesmo porque nós não temos autonomia para isso, então a gente acaba pegando realmente essas leis e nós vamos colocá-las desenvolver no sistema e vamos colocá-las no computador. Bom, então, essa parte dos legisladores eles fazem e a parte nossa a gente também faz, não só a diretriz com os sistemas dela, como os nossos parceiros. Tá? Isso daí, se a gente for avaliar o final, o sucesso que seria uma melhor qualidade de vida para o cidadão, é uma parte de todo o processo. Agora, o que a gente vem enfrentando, quer dizer, não vou dizer desde o começo, porque no começo o pessoal nem tinha um domínio muito de tudo isso, mas de alguns anos para cá, é que de uma dificuldade dos gestores públicos em realmente acreditarem que sem a tecnologia o órgão público não vai para lugar nenhum. Aí o ele pode falar, não, mas é lógico, né, Edmar, você está vendendo isso aí, você tem que falar isso. Não é que eu estou vendendo. Não tem outro caminho. Né? Então, hoje, os órgãos públicos no Brasil, de uma maneira geral, fazendo aí por uma média pela experiência que a gente tem, e onde a gente atua também, eles não utilizam, eles não têm hoje informatizado nem metade do que eles deveriam e teriam e poderiam ter informatizado. Então, tem muito mais coisa para informatizar do que coisas informatizadas. Aí vem a pergunta, então, por quê? O que acontece? É que não tem ainda uma percepção efetiva de que tem que investir em tecnologia. Tá? Porque o computador não usa papel higiênico, ele não toma café, ele não toma água, ele não tira férias, ele não tem 13º, ele não tem nada. Né? Então, se você realmente conseguir aliar uma boa estrutura de equipamentos com sistemas inteligentes, acabou. Tá? Claro, aí tem um diferencial que é quem vai estar sentado na cadeira, né? Entre a cadeira e o computador. Mas aí é uma outra dificuldade em relação realmente a treinar e escolher as pessoas certas. Mas o mais importante que eu vejo ainda, né, em relação a amenizar tudo isso, são os gestores se conscientizarem de que tem que informatizar o máximo possível. Tá? Isso aí não tem outro caminho. E dentro dessa linha, o que a gente vem colocando nos últimos 4 anos, de 4 a 6 anos para os nossos clientes, é que de algum tempo para cá, e o futuro ainda já que a maioria não colocou, então vamos olhar o futuro, é informatizar todas as atividades que estão ligadas para o cidadão. Então é saúde, assistência social, meio ambiente, educação,
Porque hoje todo mundo tem um smartphone e os sistemas hoje não precisa de comprar máquina no computador, está tudo em nuvem, tá? E todo mundo vai usufruir disso. Tá? Isso de informatizar a contabilidade, folha de pagamento, IPTU, isso aí já era. Tá? Isso aí não, digamos assim, não tem mais. Aliás, quem não tiver com isso informatizado ainda está pior. Mas vamos olhar na média. Então, estando com isso informatizado, tem que olhar para o futuro, e o futuro é informatizar tudo para facilitar a vida do cidadão. Não, com certeza. Até acredito que em toda a área, né, Luísio? Contabilidade principalmente também, é uma área que a gente vem buscando sempre essa questão da tecnologia e todos os dias é algo novo, todos os dias é algo para ser estudado e tem muita coisa que vem para ajudar, auxiliar também. Sim, e hoje, assim, eu comentei que eu já trabalho com informática há 54 anos. Poxa, quando eu comecei, se a gente quisesse guardar o computador que eu trabalhava, ele não caberia nessa nossa sala aqui. Para guardar. E ele tinha o quê? 32K de memória. Hoje um celular desse aí tem 16 mega, por exemplo, entendeu? Então, assim, e fazia tudo. Isso eu estou contando, foi a experiência minha no Bradesco, na Cidade de Deus, em Osasco, foi o meu primeiro trabalho. Então, assim, então custava uma fortuna. Quem tinha computador naquela época, isso eu estou falando janeiro de 1970, quem tinha computador naquela época era somente os bancos e multinacional e empresa muito grande. Ninguém tinha computador. Prefeitura em 1970, acho que, sei lá, talvez São Paulo, uma coisa ou outra, né? Mas mesmo assim, era muito caro. Era muito caro. A mão de obra, digamos, era barato, né? Ainda era barato. E com o tempo, hoje você compra um computador, não tem mais dificuldade para isso. Então, os órgãos públicos poderiam comprar, realmente, investir numa infraestrutura muito boa dentro do próprio prédio de cada órgão público, né? E em sistema, porque não tem, não tem outra maneira de economizar, de fazer as coisas rápidas, de fazer as coisas limpas, né? E também com muita transparência, se não for realmente informatizando. Tá? É bacana que o senhor Gilmar falou aqui muito, né? Falou um pouco, né, dessa transformação digital que aconteceu nos órgãos públicos principalmente, né? E eu, como contador, né, eu pude vivenciar essa transformação também, né? Eu até já tive a oportunidade de um outro podcast falar sobre isso. Hoje nós saímos da contabilidade totalmente de papel, mecanográfica, né, para essa contabilidade digital, né? Então foi muito legal, né? Nesses anos a gente poder perceber como que o computador, a informática veio tomando o lugar. Num primeiro momento, o computador era simplesmente um meio de trabalho. Ali você fazia a escrituração, como o senhor Gilmar mesmo disse, né? Gerava os relatórios, e esses relatórios eram guardados. Os livros diários, razão, os balanços, né? Eram todos registrados na junta, então, mas tudo ainda em meio físico. E depois isso foi tudo transformado, né? Veio os projetos SPED, né, e tudo mais, e que colocou tudo agora dentro de um sistema, né? Então foi muito, muito bonito isso, né? E é bacana que o senhor Gilmar, com a diretriz, no caso da Simples, nos ajudou muito, porque os nossos primeiros sistemas também foram indicados, certo? E representados pela diretriz. Né? Os melhores sistemas que nós tivemos, que nós temos hoje, né? Então, são de representação, né, e de manutenção da diretriz. Dentro do que você comentou, você vê o que facilitou muito a vida aí no caso dos escritórios, né, no caso da Simples. Você vê a junta comercial hoje é tudo digital, né? Cartórios, né? Então não tem mais como, né? Você abre uma empresa hoje muito rápido, é tudo de forma eletrônica, né? Então assim, não tem saída. Entendeu? Os órgãos públicos, claro que o órgão público, quando a gente fala, não estamos falando de prefeitura e de câmara, né? Mas focando mais em prefeitura, que acaba sendo o órgão principal, né? no âmbito municipal, ela tem que ter tudo informatizado. Tá? Senão, realmente, eu acho que não vai chegar em lugar nenhum, porque mão de obra é cada vez mais difícil. Né? Querendo ou não, é um custo fixo, né? Digamos, muito, muito alto, né? A tendência também, nós temos, por exemplo, vários clientes nossos que quando a gente entrou hoje, eles estão todos aposentados. Então está ali uma nova geração. Como é que está essa nova geração?
E essa nova geração, a gente percebe, eles já entraram sabendo que o computador faz tudo. Então, é diferente dos outros. Os outros, quando nós começamos a informatizar, eles sabiam como é que fazia, porque eles faziam a unha o negócio. Eles faziam a mão, com máquina de escrever, com máquina de calcular, né? E esse pessoal não, eles já pegaram uma geração. Então, assim, é importante também, um outro ponto que a gente sempre comenta, é assim, se a gente fosse colocar num gráfico, né, a evolução da tecnologia, né? Então, puxa, tá subindo, foi muito grande, né? Aí depois você pega aqui a evolução do homem em relação a comprometimento, a correr atrás de conhecimento, em querer fazer o melhor daquilo que coloquem à disposição dele, essa reta realmente ela é menor. Então, é esse intervalo entre as duas que a gente tem que encontrar uma maneira de trabalhar. Claro que o homem nunca vai alcançar a performance de uma tecnologia, tá? Mas também não pode ficar tão longe quanto é hoje, você entendeu? A gente percebe que hoje não tem um uso da tecnologia. Tanto é que, por exemplo, talvez isso aconteça até na Simples. Você abre lá o sistema, por exemplo, vamos falar do nosso. Ele faz 350 coisas. Você pode fazer uma pesquisa com os clientes, não tem nenhum que usa as 350. Uhum. Um usa 280, hoje usa 200, tá? Então, mas por que isso? Então, exatamente porque teria que ter realmente um comprometimento maior. A gente até um dia comentou sobre isso, de pegar quanto paga por mês. Então, vamos pegar um exemplo. Ele paga 10 mil por mês e o sistema tem 100 funções. Então cada uma é R$100. Se você só está usando metade, você está jogando metade do dinheiro fora todo mês. Você entendeu? Só que isso não é simples de ver, porque os programas, a tecnologia, ela não é tangível, né? É diferente, né? Então vamos contar aí tijolo, vamos contar saco de cimento, né? Então é palpável. Ali você não está vendo, bom, então não estou nem aí se está usando ou não está usando, né? Mas assim, eu acho que o desafio no futuro realmente é diminuir esse espaço onde as pessoas têm que entender que quando um empresário ou quando um gestor público põe um computador que custa, põe um sistema, contrata uma consultoria e promove o treinamento, aquilo é para ele. Então ele realmente tem que arregaçar a manga, acreditar naquilo lá, usar para valer. Se não estiver funcionando, reclama. Você entendeu? E não muitas vezes acomodar ou deixar as coisas para o dia seguinte. Falando em parceria, como que o senhor acredita que esses parceiros, tanto na área contábil, jurídica e entre outros que vocês têm, ajudou no crescimento e nessa trajetória também da diretriz até aqui? Na parte jurídica, que no primeiro momento é até mais tranquila, né? A diretriz teve no início o apoio de alguns consultores, inclusive uma própria empresa indicada pela Simples, acho que nos anos 2000, se não me engano, né, na década de 2000. E nós realmente estruturamos uma série de coisas na parte tributária, né, nos contratos sociais, alguma coisa assim. E do lado jurídico, falando mesmo da diretriz, a gente sempre teve alguém especializado na parte jurídica de direito administrativo, porque a área pública compra através de uma lei específica de licitações, né? Tanto é que agora, em janeiro de 2024, passou a valer uma lei única de compras e licitações, substituiu uma série de outras, né? Então, e como eu disse há pouco, as leis, né, não são, digamos assim, muito bem redigidas, então elas permitem mais de uma interpretação. E aí é essa interpretação que a gente acaba precisando do advogado, né? Porque eu, como empresário, como técnico, eu posso ler, entendi de um jeito. O jurídico, não, peraí, não é assim e tal, né? Então, com certeza foi importante esse apoio, foi e continuará sendo importante para a gente esse apoio jurídico. Nós já tivemos até uma área jurídica, se eu não me engano, acho que com 3 advogados durante um período, né? Mas aí com a própria dinâmica aí de PJ para lá, PJ para cá, lá nós nem tínhamos tanto trabalho, porque e é claro, né, isso aí na maioria das atividades ocorre isso. À medida que a gente vai convivendo com o profissional, se a equipe nossa está bem atenta a tudo aquilo que ele está ensinando, a gente também aprende. Então, o que a gente percebeu é que com o passar dos anos, o volume de demandas de aspecto jurídico, ela foi sendo resolvida pela própria equipe nossa. E ficou para o jurídico algumas coisas mais complicadas, ou alguma coisa que a própria equipe, cada um está entendendo de um jeito, então ele vai lá para poder ajudar a definir, né?
Então, assim, tem o que? Já, acho que já uns 2 ou 3 anos, a parte jurídica nossa é PJ, então nós temos um consultor jurídico especializado em direito administrativo, que é mais um negócio nosso mesmo, tá? Na parte trabalhista, praticamente nós nunca tivemos nenhum processo, nós não temos problema nenhum, tá? A gente usa, às vezes, uma consulta mais assim, quando sai uma convenção do sindicato, se teve, o pessoal do RH teve alguma dúvida, bom, não é, tira a dúvida ali com ele. Mas de resto, então, nós não temos, podemos considerar que não temos nada em relação a trabalhista, tá? E na parte fiscal, a gente acaba seguindo a parte jurídica que a Simples indica. Então, tem lá os escritórios, os advogados já de confiança da Simples, né, com os quais eles já têm relacionamentos. Então, hoje, algumas coisas que nós temos na parte jurídica é exatamente com a equipe jurídica indicada pela Simples, né? É isso. Então, o jurídico é isso. Na parte contábil, realmente, assim, bom, nós estamos no Brasil, né? Esse monte de instrução que sai, esse monte de leis, então não tem como ficar sem realmente um apoio contábil, né? Conforme o Luísio comentou agora há pouco, claro que evoluiu muito nos últimos anos, né? Porque antes era aquela papelada, começo do mês punha numa caixa, entregava tudo lá, e só daqui a 2 meses até digitar tudo aquilo lá, conferir, fazer as planilhazinhas, quer dizer, planilha não, os documentos lá de débito e crédito, né, os lançamentos, tudo, então era terrível. Então hoje não, né? E inclusive dentro do processo que o Luiz falou de nós sempre estarmos fazendo alguma coisa juntos, né? Ou seja, a Simples prestar serviço para a diretriz e a diretriz orientar a Simples na parte de TI, né? Porque nunca teve uma característica de que ele contratou a diretriz para fazer isso. Esse apoio sempre saiu de maneira natural, espontânea. Então, a gente realmente orientou, e foi quando, inclusive, foi em 2002, que a gente informatizou tudo. Quer dizer, aí a partir de 2003 não saiu mais nenhum papel da diretriz, né? Aí era o contrário, o contador é que ia lá quando precisava, né? Uma vez por mês, né? Para a gente poder ver. E isso aí, com certeza, hoje é a tendência, né? Eu acredito que assim, a Simples com certeza já deve ter uma série de clientes nesse modelo, né? E deve continuar assim, né? E então, com certeza foi muito importante, continua sendo e continuará sendo, né? Muito importante ter um apoio contábil, porque senão eu não dou conta de olhar o meu negócio, né? Então, se eu for também agora me envolver com o aspecto contábil, jurídico, aí eu tiro o foco daquilo que é o meu negócio. Então, a estrutura sempre é essa. Eu acho que você conduzir o teu negócio, né, e ter o apoio de pessoas capacitadas na parte contábil, jurídica e nas demais áreas que forem sendo necessárias, né? E, assim, agora vem aí a reforma tributária, sabe lá o que vai acontecer, né? Se bem que em 7 anos pode trocar de presidente, pode cancelar tudo isso aí, tem muita coisa, mas porque nós estamos no Brasil e, infelizmente, nosso país não é um país sério, né? Charles de Gaulle já falou isso lá em 1950 e poucos, né, quando visitou o Brasil. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, a posição nossa tem sido o seguinte: a gente está escutando, lê e tal, mas não estamos sofrendo, né? Porque o que hoje está valendo, se acorda amanhã de manhã, pode não estar valendo mais, né? Então, eu acho que essa parte contábil, esse apoio, ele é importante para qualquer porte de empresas hoje, né? Desde os MEI, Simples, pequeno porte, médio porte, grande porte, eu acho que é importante. E uma coisa que é muito importante, eu sempre falo, né, que a contabilidade não deve ser para atender ao fisco. A contabilidade tem que ser uma ferramenta de gestão para tomar de decisão. E lá na diretriz, nós sempre percebemos esse cuidado lá do Sobredimar, né, com essa tratativa, que a contabilidade de fato seja uma ferramenta de gestão para eles. Então isso é bacana e é gratificante para nós. É isso, e só complementando, aí a informática já ajudou, porque lá no começo mandava a papelada, sei lá, depois de 2, 3 meses que vinha, olha, no mês, há 3 meses atrás o caixa estourou, por exemplo, entendeu? Pô, já estourou, então não, né? Então, exatamente por causa do processo era muito lento. Então, hoje, na realidade, inclusive o sistema que a gente paga, por exemplo, uma conta de luz, o sistema já gerou débito e crédito. Já pode tirar diária e razão, balancete na hora que você vai ter retratado a contabilização daquela operação.
E nós da Simples, né, temos esse privilégio de estar com vocês todo esse tempo. E até uma pergunta que o senhor já respondeu, mas de qualquer forma, qual que é o futuro que o senhor vê para a diretriz e também em parceria com a Simples? Gente unido até essa questão da informatização, o Aloysio também colocou para a gente o quão isso é importante, não só na nossa área, mas também como nas outras, e a diretriz vem cada dia mais ajudando, né, a superar esses obstáculos e passando ao longo desse período que sempre precisa de um treinamento ou algo mais profissional por perto. Sim. Na realidade, digamos assim, esse orgulho, essa satisfação que vocês têm em relação à diretriz, ela é recíproca, né? Porque nós realmente estamos juntos aí, já passamos por bons e maus momentos, né? Isso aí é decorrência não da característica de uma empresa ou da outra, mas é mais mesmo por causa do modelo do governo brasileiro de maneira geral, né? Então, infelizmente, o governo brasileiro ele se intromete muito ainda nas atividades empresariais, né? E numa boa quantidade de vezes de maneira que nos prejudica. Então, é questão de interpretação. Então, muitas vezes com certeza, nós tivemos realmente determinados momentos que não foram tão bons, né? Mas o importante é que, de uma maneira ou de outra, todos foram superados, né? Então, por isso, conforme eu disse agora há pouco, a gente não pode sofrer muito com o que o governo diz que vai acontecer nos próximos anos, porque tudo pode mudar, né? E assim, em relação ao futuro, não tem como realmente a diretriz continuar com o dia a dia das suas operações, pelo menos aqui no Brasil, sem ter realmente um apoio de uma empresa de contabilidade, né? Então a intenção nossa realmente naquilo que depender da diretriz, realmente continuar trabalhando com vocês, né? Crescendo juntos, né, naquilo que for possível. E em relação ao futuro da diretriz, nós estamos agora aí, um ano de eleição municipal, né? Realmente muita coisa pode acontecer nessa mudança de prefeitos, né? A diretriz, historicamente, ela vai ser a nossa 9ª eleição municipal, né? Então nós já temos um know-how em eleição. E normalmente quando tem eleição, a diretriz cresce, tá? Então a expectativa nossa uma eleição um pouco mais, uma eleição um pouco menos, mas dificilmente teve uma eleição onde a diretriz, isso eu estou falando mais restringindo a Minas Gerais e Rio de Janeiro, porque no Nordeste nós tínhamos um escritório lá, mas tivemos que fechar por causa de uma atuação não muito ética de alguns concorrentes, então nós perdemos todos os clientes, tá? Mas o histórico em Minas, a tendência nossa realmente é crescer no sentido de ampliar a quantidade de serviços na base instalada, né? Porque como tem eleição e muda, então, por exemplo, troca o prefeito, ele já troca uma turma. Aí vamos nós lá treinar toda a turma nova, né? E não é comum, é diferente na área empresarial. Eu trabalhava no RH da empresa A, saí de lá, vou trabalhar no RH da empresa B, né? Então não é muito comum essa mudança. Eu trabalhava na prefeitura de Três Corações e agora eu vou trabalhar na prefeitura de Três Pontas. Não é muito comum isso, porque muitas vezes a maioria dos servidores públicos são concursados, então não é que ele está saindo assim, muda de emprego igual muda na área empresarial, né? Então, mesmo quando um novo gestor, um novo prefeito troca a equipe dele, não, tira a equipe do prefeito anterior, né, que ele troca todo mundo, mas é uma parte que ele troca, que ele vem a trocar, não é comum ele já trazer alguém, não, pode deixar comigo que eu sei tudo. Então, esse pessoal novo que chega tem que ser treinado. Então, a diretriz, em termos de futuro, olhando um futuro, vamos olhar de curto prazo, né? De curto prazo, né? De olhar os próximos 4 anos. Então, a expectativa nossa realmente com essa eleição, nós realmente conquistarmos mais clientes, a gente já tem essa expectativa, tá? Também, nos clientes que já temos, aplicarmos mais horas de consultoria e treinamento com os novos servidores que com certeza vão ser contratados, né? E também de colocar nos clientes da base instalada novos produtos, tá? Inclusive é o que a gente tem procurado fazer com o que eu comentei ali de saúde, educação, a grande maioria não tem isso ainda. Saúde, educação, assistência social, meio ambiente,
rastreamento de veículos. Então tem muita coisa. Então a expectativa nossa em relação à diretriz para o futuro é, até para dar um número, né? Geralmente vocês são contadores, então gostam de números, né? Mas a expectativa nossa o ano que vem é crescer 20%. Bom, pessoal, encerramos por aqui com esse papo que trouxe muitos aprendizados. Senhor Ludimar, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar aqui com a gente. Eu também agradeço a oportunidade. Com os meus 54 anos trabalhando, né? E 72 anos de idade, que eu completei a semana passada, é o meu primeiro podcast. Então, eu fico feliz também de ser junto com vocês, junto com a Simples, e estou à disposição para o que for preciso. Desejo sucesso para vocês. Sr. Ludimar, muito obrigado novamente. Já reiteramos aqui a nossa felicidade, nosso orgulho em ter a diretriz, a nossa carteira. E realmente, pode ter certeza que faremos tudo para atendê-los da melhor forma possível. Tá? Agradeço também a Larissa, que nos acompanhou nesse bate-papo. Larissa, obrigado. Tá? E boa noite.